Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Eu me chamo Sérgio, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o joinha se estiver gostando dos conteúdos, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos, conhecidos e familiares. Então vamos lá, dar continuidade nos nossos vídeos dessa série de vídeos sobre cura física. A saúde é o nosso estado natural, mantendo a saúde e o bem-estar e resgatando a nossa vitalidade, a nossa boa disposição, a nossa autorrealização, a nossa vontade de viver, porque tudo isso é uma consequência de ter uma boa saúde. No último vídeo nós falamos bastante sobre a meditação. A meditação que é gratuita, que a gente pode fazer a qualquer dia, a qualquer horário, em qualquer minuto, que a gente pode fazer por 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas o intuito da meditação, como a gente falou, é fazer aquela limpeza energética, desde o nosso corpo sutil, mental, também o emocional, e refletindo, obviamente, com muita saúde, muita harmonia, muita leveza, muita tranquilidade no nosso dia a dia, no nosso corpo físico. Então, a meditação ela tem que ser um ato cotidiano, assim como nós higienizamos os nossos corpos, o nosso corpo físico, assim como nós higienizamos a nossa casa, o nosso escritório, nós precisamos. O problema é que o ser humano veio colocando sempre a importância para tudo que estava fora. Então a sujeira fora me incomoda, mas a sujeira interior não me incomoda. Ou seja, os pensamentos que são ruins para mim não me incomodam, as emoções que não são salutares para mim não estão me incomodando tanto. Ou então me incomodam, mas não me gera uma ação, uma reação. Talvez por falta realmente de compreender o processo ou de nunca ter se atido, e de outro modo também porque muito de nós crescemos debaixo de que tudo era muito normal, né? Os problemas, os pensamentos, que nada disso era visto como a grande causa dos problemas que a gente tem hoje em nível de tristeza, solidão, depressão, insegurança, medo. Então a gente acabou que nós fomos treinados, fomos levados por força das circunstâncias e talvez por ignorância mesmo das pessoas que estavam na frente assim dos ensinamentos. A gente pode até dar uma olhada no nosso contexto acadêmico, né? Então hoje nós temos adultos, alguns bastante inteligentes, mas emocionalmente completamente incompetentes para a vida social, incompetentes para lidar com as próprias emoções, né? Adultos que estão dando birras mais do que crianças, adultos que não sabem lidar com a frustração de não ter um relacionamento do jeito que gosta, do jeito que quer, um emprego do jeito que quer. Então a gente veio passando por várias décadas, longas décadas, de muita sujeira mental, emocional e sem tratar isso de nenhuma forma. E agora, aquele grande alarme da dor, né, está nos chamando aí para uma correção, para um reajuste. Então, antes tarde do que nunca, vamos buscar também por meio desses vídeos nos chamar a atenção para a importância dessa limpeza. Então a meditação sim é o meio mais eficaz para nos trazer esse centramento, para nos colocar no centro da nossa própria vida, para nos empoderar diante do nosso próprio destino e também para que nós nos assenhoremos das circunstâncias exteriores e que elas não nos dominem, né? Que a gente realmente se coloque como aí o agente principal, o protagonista aí das nossas vidas, da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa autorrealização. E o que está fora é o que está fora. Agora, o que está dentro, que vai entrar por essas grandes portas, essas grandes janelas, que são os meus sentidos físicos, isso aí eu tenho que ter o mínimo de controle para começar e o máximo de controle quando a gente tiver já mais experienciado a fazer essa triagem, esse discernimento e essa asepsia. Mas a meditação ela é sim para ser feita diariamente, que sejam 5 minutinhos, que sejam 10, 15 minutinhos, como a gente falou no vídeo anterior, mas que ela seja feita porque não tem como a gente manter toda essa sujidade, seja em nível de pensamento, mental ou emocional, e querer que o nosso corpo tenha saúde, que o nosso corpo esteja bem, que ele não esteja intoxicado. Não tem como. Então a gente tem que ser coerente com o que a gente quer. Meditação pode ser em silêncio, pode ser por meio de uma música, pode ser num passeio, por forma de contemplação, como a gente falou, enfim. No YouTube,
Existem canais que são específicos só para trazer, né, alguns vídeos em relação à meditação. E nós trouxemos assim as bases mais primordiais, mais fundamentais, mas é importante que o irmão ou a irmã busque sim. Não se esqueça, do mesmo jeito que nós não podemos trabalhar num ambiente sujo, morar num ambiente sujo e manter o nosso corpo físico sujo, a gente também não pode manter essa sujidade ou essas coisas que são tóxicas nas nossas mentes e nas nossas emoções. Precisamos deixar essas emoções reprimidas fluírem, completar o ciclo delas e começar a trazer boas emoções, bons pensamentos, e assim a meditação vai nos ajudar gradualmente, paulatinamente e de forma ascendente para nos trazer a saúde, ou tirar aquele peso, o estresse do corpo, né, desse mecanismo que é perfeito, mas também não pode estar trabalhando o tempo inteiro sobre pressão e sobre um excesso de estresse. Então nós já falamos aqui o tanto que a nossa mente ela é poderosa. Então é o nosso primeiro instrumento e é o instrumento que mais nos dá o poder de cocriar a nossa realidade. Então essa asepsia mental ela é imprescindível, bem como também a mente ela é tão poderosa para construir como também para destruir. Vai depender de quem estiver utilizando esse instrumento e há quanto tempo nós viemos utilizando a nossa mente em nosso desfavor, né? Não para construir uma vida de prosperidade, de saúde, de alegria, de autorrealização, mas simplesmente utilizando a nossa mente. Isso quando a gente estava utilizando, porque muito tempo a gente passou sendo utilizado pela nossa mente. Quando eu falo que a gente está sendo utilizado pela nossa mente, é no sentido do que passa na nossa mente, ou seja, a gente não tem controle nenhum. Isso também não pode continuar dessa forma se nós queremos essa cura física, se queremos restabelecer a nossa saúde como o nosso estado natural. Porque a minha mente tem que ser um instrumento meu e essa relação tem que estar bem clara. E não há outra forma, meu irmão, minha irmã, de fazer isso se não for com exercício diário, né? Aquela pessoa que vai utilizar a mente, se vai utilizar a mente para construir uma vida boa, prazerosa e de saúde, ou não. Que o que a gente veio fazendo foi realmente não construir as coisas boas para o nosso redor. Ou seja, as emoções boas, elas vêm e vão num piscar de olhos. A gente mal se lembra dessas coisas boas, das pequenas vitórias, das coisas boas que a gente vai conquistando no dia a dia. Agora, quando qualquer probleminha que aconteça, por mínimo que seja esse problema, nós vamos vitalizando aquilo o dia todo, 2 dias, uma semana, um mês, geramos mágoas, rancor e vamos intoxicando. Então essa nossa relação ela está completamente deturpada e isso vem sendo feito há muitas décadas. Precisamos dar um basta, refrear isso imediatamente. Nada melhor do que trazer consciência, ou seja, projetar a luz da nossa consciência, a luz da nossa razão nessas questões. Não podemos ignorar uma verdade que nos foi dita por sábios espíritos, que a mente é o espelho da vida em toda a parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Nós precisamos nos ater a essa grande realidade, a essa grande verdade, porque senão vamos continuar sucumbindo, sofrendo e sendo dominado então por pensamentos, por emoções, de forma que elas sempre nos levam a contexto de dor e sofrimento. Isso já passou da hora de nós mudarmos. Então, um exemplo muito simples que a gente quer deixar aqui agora é com relação até, vamos pegar um alimento, a questão do nosso poder imaginativo, né? Quando a gente fala, não pense em uma maçã vermelha, vai pensar na maçã vermelha. Não pense no elefante. A gente já pensa, já vê uma imagem do elefante imediatamente. O que eu estou querendo dizer? Percebam bem que no menor estímulo, o estímulo mais bobo que vem do exterior, ou seja, alguém falando alguma coisa para você, imediatamente a sua mente já forma uma imagem. Agora vamos projetar isso nas situações de problemas, nas situações de dificuldades no dia a dia, uma fila grande, um mercado cheio, o trânsito, né, que tem, enfim, nos levado a perder muito o nosso centramento, sair de si mesmo, né, que essa frase é muito oportuna, inclusive. Nossa, eu estava fora de mim, realmente a gente estava fora de nós, quando a gente age sem consciência, sem juízo, sem discernimento. Então, assim, mas qualquer estímulo exterior, eles mexem imediatamente no nosso campo mental. Não tem nenhum problema, ou não teria nenhum problema, se aí a gente parasse e falasse assim, isso é bom, isso fica, isso não é bom, isso do jeito que veio, vai, eu vou largar, eu vou deixar fluir. Então, o que acontece? As boas emoções, é assim que a gente faz. Vem um bom pensamento, uma vitória, um sucesso, uma autorrealização,
a gente sente o bem-estar daquilo ali e pronto, acabou. A gente não vitaliza, a gente não relembra, a gente não rememora, a gente não busca revitalizar aquela sensação, aquele sentimento da vitória, agradecer, né? O próprio sentimento que a gratidão traz é muito poderoso, né? Por isso que a gente tem que aprender a agradecer, a se sentir grato e assim atrair mais, né, motivos para vivermos na gratidão. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, a nossa reafirmação é sempre em torno do que nos destrói, nós utilizando a nossa mente em nosso desfavor. E a gente precisa se ater a isso, botar a lupa da consciência e quando acontecer coisa boa, pensar, rememorar, agradecer 10 vezes, assim como a gente faria com os problemas, só que não no sentido de agradecer, mas no sentido de reclamar, chamar novamente, clamar de novo pelo aquele problema. Então a gente tem uma coisinha, vou pegar um outro exemplo aqui. Acorda de manhã, precisamos ir para o trabalho, precisamos ir no mercado comprar alguma coisa. Quem trabalha em casa. Fui lá no mercado, tive um problema na fila, ou então tive um problema no trânsito, aquilo ali já acaba com o meu dia. E eu conto aquilo para uma pessoa, eu conto para 2 pessoas, eu fico remoendo aquilo, mas que absurdo, e aquilo eu vou revitalizando, no outro dia eu já acordo esperando aquilo acontecer novamente, e assim a gente vive. Agora, quando acontece uma boa, você conhece uma pessoa, você tem uma conversa agradável com uma pessoa numa fila, ou às vezes no trânsito mesmo alguém faz algum gesto, né, de gentileza, faz alguma gentileza contigo. O que acontece? Naquele segundo você sente o bem-estar, no mesmo segundo que você sentiu, você esqueceu, você nunca mais lembra daquilo. Então, olha a nossa capacidade, o quanto nós viemos exercitando, né, a nossa capacidade toda em torno de reafirmar o que não é bom pra gente. A gente faz questão de compartilhar tudo o que não é bom com todo mundo. Ou seja, um problema no trânsito, um problema na fila. Agora, uma gentileza que alguém fez, a gente nem conta. Pra vocês verem como nós viemos nos programando a nos autodestruir, a nos intoxicar, inclusive também intoxicar quem está ao redor. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses estímulos exteriores e como a gente faz, o que a nossa mente faz com isso e o que a gente faz com a nossa mente. Porque é aí onde está o agente principal, aí onde está o dono, o senhor, a senhora da mente, que está se esquecendo desse poder sobre esse instrumento, que, como eu falei, também é poderosíssimo, tanto para criar ou para destruir. E aí, fazendo também um gancho com a meditação, vamos sempre aproveitar para enriquecer mais ainda, nós podemos então fazer essa meditação ou esse exercício de contemplação por visualizações, exatamente visualizando coisas que nos trazem serenidade, tranquilidade, que nos põem no centramento da nossa vida, as boas vitórias, às vezes simplesmente com fundo musical, dançando ali mentalmente, quando eu falo dançando mentalmente, realmente deixando os pensamentos saudáveis fluírem e te trazer essas reações boas, né, esses bons feedbacks emocionais aí, porque isso vai gravando, isso vai exercitando, né, o seu corpo emocional a reagir positivamente. Aí onde a gente fala que pessoas de sucesso também, pessoas que estão muito bem, se autorrealizando, elas riem de si mesmas, riem quando fazem quando fazem alguma coisa errada, elas riem de si mesmas quando sofrem esses pequenos acidentes, né, que outra pessoa ficaria muito revoltada, muito nervosa. Essas pessoas, quando passam por problemas de frustração ou de problemas e até mesmo perda de emprego e alguma doença, essas pessoas elas lidam com tudo isso de uma forma muito mais tranquila, porque tudo é passageiro, tudo passa e essa é a grande certeza. Então, se tudo passa, inclusive as coisas boas, mas vamos buscar então que aconteça mais coisas boas, que se realizem mais coisas boas, e quando essas coisas boas passarem pela nossa vida, vamos ficar sorvendo um pouquinho mais de tempo essa vitória, esse sucesso, essa gentileza, essa coisa boa, porque é assim que a gente vai exercitar aí de forma muito figurativa o nosso músculo emocional, assim como a gente precisa exercitar os nossos músculos físicos, né? A gente vai aumentando, o tempo também, e assim a gente ganha resistência, a gente ganha condicionamento, que a gente poderia chamar no nosso campo aí emocional mental de resiliência. Resiliência naquele sentido mais saudável possível, da gente ir lidando com o que a gente precisa lidar e com o que a gente ainda não pode mudar da melhor forma possível. Por quê? Eu quero estar bem. Eu quero estar bem. Então, se eu ainda não tenho controle com o que está fora, ou com aquilo que está fora eu não vou poder ter controle nunca, então eu preciso controlar o que está dentro. E isso sim, nós temos 100% de poder e de capacidade de ter o domínio sobre, ou de controlar, né, as nossas reações e o que a gente sente, o que a gente pensa.
Aí vem com a relação como a gente lê o mundo, como a gente se lê, e também aquela questão do sistema de crença. Como está o meu sistema de crença? O quanto eu criei o meu sistema de crença para me destruir ou então para me fazer sempre progredir, evoluir, me autorrealizar, mudar o que eu posso mudar e o que deve ser mudado principalmente e deixar para trás aqueles problemas sem solução, porque solucionados já estão. É assim que a gente tem que ver. Então a gente precisa, em alguns momentos da nossa vida, ver as coisas de forma mais prática, de forma mais racional. Primeiro vai ser difícil, é um exercício, assim, quando a gente começa a fazer um exercício na academia, vai ser mais difícil, vai precisar de mais esforço, mais disciplina. Cada vez isso vai se tornando mais natural, daqui a pouco vem o prazer que isso vai te trazer, porque é uma consequência natural desse autodomínio, desse autocontrole, de direcionar esse seu instrumento poderoso que é a sua mente, o seu corpo emocional, que dá o valor para as suas experiências, em seu favor. E assim a gente cresce em saúde em todas as áreas da nossa vida. Agora, sem saúde física, a gente não se autorrealiza, por isso que esse é o foco. E por que também é o foco desses nossos vídeos, a saúde física? Porque para ter saúde física, mente sã, corpo são. Então, quando a gente fala da nossa integralidade, quando a gente dá o título desses nossos vídeos como cura física, a gente está falando do ser integral. Porque para a gente se realizar neste plano onde nós nos encontramos agora, nós precisamos sim de boa disposição, de vitalidade e da saúde, que é o nosso estado natural. Então, por hoje, esse é o recado que gostaríamos de dar. Não esqueçam, higienizem suas mentes, seu corpo emocional, diariamente. Meditações curtas, não importa. Nós já deixamos uma meditação pronta, então repitam quantas vezes acharem necessário. Vamos criar memórias saudáveis, memórias positivas. Vamos valorizar as boas coisas que ocorrem no dia a dia, porque às vezes a gente chegou num ponto tão grave de não conseguir enxergar coisas boas, que mesmo ela acontecendo a gente não percebe, a gente não toma consciência sobre elas. Então vamos analisar o dia a dia, o momento de saúde, o momento de alegria, uma gentileza, conhecer uma pessoa boa, ter relação, reencontrar alguém de bem, ou simplesmente esse momento de estarmos nos reencontrando conosco mesmos, para que a gente lidando melhor, vivendo melhor conosco mesmos, a gente consiga também viver melhor com o mundo, fazer uma melhor leitura do mundo. Algumas pessoas, inclusive, perderam essa capacidade de enxergar as pequenas coisas boas do dia a dia. Então vamos buscar isso aí, e a meditação vai ser também um meio poderosíssimo de nos auxiliar nessa empreitada aí, e que ela seja sempre em torno do bem, da saúde, da vitalidade, da nossa autorrealização. Não se esqueçam nunca, saúde é o nosso estado natural. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo vídeo.